As Cruzadas. As Cruzadas foram movimentos militares cristãos em sentido à Terra Santa, com a finalidade de ocupá-la e mantê-la sob domínio cristão do século XI e século XIII. No século VII, surgiu no Oriente Médio o islamismo, uma religião também monoteísta que conquistaria muitos adeptos com o passar do século. No final do século XI, a religião já havia se tornado grande o suficiente para clamar por seus lugares sagrados, que, no entanto, eram coincidentes com os lugares sagrados dos cristãos. A cidade de Jerusalém é o principal local sagrado para essas duas religiões monoteístas e também para o judaísmo. A ocupação da cidade e das regiões próximas que compõem a chamada Terra Santa foi motivo de muitos conflitos entre essas religiões na Idade Média e ainda é uma das causas da instabilidade no Oriente Médio. Em novembro de 1095, o Papa Urbano II lança a primeira cruzada em resposta a um pedido do imperador bizantino Aleixo I, que tentava, sem sucesso, conter o avanço turco. Em julho de 1099, os cruzados chegaram a Jerusalém e, no combate sanguinário contra os muçulmanos, conseguem conquistá-la. Antioquia, Edessa e Trípoli, além de Jerusalém, passaram a ser comandada por cristãos. De 1145 a 1149, Edessa volta ao domínio dos muçulmanos sob liderança de Zengi. Para retomá-la, o Papa Eugênio III lança a Segunda Cruzada. A empreitada falha. Em julho de 1187, o líder muçulmano Saladino empreende inúmeras batalhas contra os cristãos, até que, na Batalha de Hattin, consegue enfim conquistar Jerusalém. De 1189 a 1192, a Terceira Cruzada é lançada, e com ela os cruzados tomam a cidade de Acre de Saladino, mas falham na tentativa de recuperar o controle de Jerusalém. De 1202 a 1204, sem o apoio de reis, o Papa Inocêncio III decide lançar a Quarta Cruzada com o intuito de retomar a Terra Santa. Porém, uma mudança de planos levou as tropas a atacarem e saquearem Constantinopla, fato que causou uma profunda mudança nas relações entre os cristãos ocidentais e os orientais. De maio a setembro de 1212, a Quarta Cruzada, conhecida como Cruzada das Crianças, é colocada em prática, mas há fracasso por completo. De 1217 a 1222, o cardeal Pelaio e o rei André II da Hungria comandam o exército da Quinta Cruzada com o objetivo de tomar a cidade de Damieta, outra missão que também é fracassada. Em 1227, Frederico II, soberano do Sacro Império Romano Germânico, decide liderar a Sexta Cruzada. Embora não contasse com o apoio da Igreja, ele consegue ocupar a Terra Santa em 1229, mas ela volta ao poder dos muçulmanos já 15 anos depois. De 1248 a 1254, a exemplo de Frederico, Luís IX, rei da França, lança a Sétima Cruzada, sem o apoio do Papa. Além de falhar na empreitada, o rei acaba aprisionado pelos muçulmanos e liberado mediante pagamento de resgate. Em 1270, persistente, Luís IX lança a Oitava Cruzada para capitular Tunis, na Tunísia, e assim chegar a Jerusalém. O exército abandona a região poucos meses após a chegada. De 1271 a 1272, Eduardo, príncipe da Inglaterra, e Carlos de Anjou, o irmão de Luís IX, comandam a Nona Cruzada, para tentar impedir que Acre voltasse ao domínio dos muçulmanos. Em maio de 1291, a Era das Cruzadas chega finalmente ao fim, com a retomada de Acre pelos muçulmanos e a expulsão completa dos cristãos da Terra Santa. Diversas razões contribuíram para o fracasso das cruzadas, entre elas: os europeus eram minoria, em meio a uma população geralmente hostil, a opressão à população nativa fez com que o domínio fosse cada vez mais difícil e também as diversas lutas entre os próprios cristãos que contribuíram para enfraquecer enormemente. Todas, exceto a pacífica Sexta Cruzada, que ocorreu em 1228 a 1229, foram prejudicadas pela cobiça e brutalidade. Judeus e cristãos na Europa foram massacrados por turbas armadas em seu caminho para a Terra Santa. O papado era incapaz de controlar as imensas forças à sua disposição.
As cruzadas influenciaram a cavalaria europeia e, durante séculos, sua literatura. Se por um lado aprofundaram a hostilidade entre o cristianismo e o islã, por outro estimularam os contatos econômicos e culturais para o benefício permanente da civilização europeia. O comércio entre a Europa e a Ásia Menor aumentou consideravelmente e a Europa conheceu novos produtos, em especial o açúcar e o algodão. Os contatos culturais que se estabeleceram entre a Europa e o Oriente tiveram um efeito estimulante no conhecimento ocidental e, até certo ponto, prepararam o caminho para o Renascimento. E assim foram as Cruzadas.